Vamos começar aqui. Bolsonaro publica artigo. Veja só, se todo mundo tem direito a... Vamos começar com um fundamento. Vai bem? Oi. Arthur Covre? Sim. Todo mundo tem direito à defesa. O Estado Democrático de Direito tem de garantir a todos o direito de defesa. Qualquer um. O pior facínora tem direito a um advogado. Muitas vezes ninguém entende isso. Ninguém entende. Poucos entendem. Né? Que quando o pior facínora tem direito a advogado, é sinal de que você, que não é facínora, sempre terá direito a um advogado. Porque no dia em que se atribuir a um ente qualquer a responsabilidade de dizer esse pode ter advogado, aquele não pode, isso sempre vai depender, Vólio Bene, Arthur, da política. Se a política vai mais para cá, vai mais para lá, depender de para onde vai a política, podem começar a cortar o direito que as pessoas têm a advogado. Então, todo mundo tem direito a advogado. Ponto final. Imprensa não é um órgão da justiça. Então, por exemplo, o Marcola, ele tem direito a advogado. Se ele quiser escrever na imprensa, se a imprensa quiser publicar, pode. Eu pergunto se é adequado. É adequado? Jair Bolsonaro escreveu um artigo na Folha que está no modo imperativo o título. Aceitem a democracia. Essas três palavrinhas, né, o verbo transitivo direto, o artigo, né, e o núcleo do objeto direto, um substantivo, quer dizer o seguinte: aquele que exorta está a dizer, eu respeito a democracia e estou escrevendo àqueles que não respeitam. Ok? É inevitável concluir isso. Mas então, aquele que fala é quem? E aqueles que não respeitariam são quem? Essa é uma questão fundamental. O Bolsonaro que nos pede para aceitar a democracia é esse mesmo que discursava no dia 19/4/2020 às portas do quartel-general do Exército em Brasília, onde ocorria uma manifestação golpista, que inclusive pedia AI-5. As pessoas estavam concentradas em frente ao QG do Exército em Brasília, 19 de abril de 2020, e pediam intervenção militar e decretação do AI-5. A gente tem o vídeo aí desse dia? Sim. Vamos colocar? Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Agora é Brasil. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Eu poderia fazer de conta que isso não aconteceu. Mas isso aconteceu. Eu vou dizer de novo. Está em frente ao QG do Exército, onde estavam concentrados os seus militantes, com convocação praticamente feita pelo próprio governo. Eles estavam pedindo o fechamento do Supremo
Estamos em abril de 2020 e ele está dizendo, e tem um outro trecho que ele diz assim, eu vou fazer o que vocês quiserem que eu faça. Porque a regra aqui é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele tem autoridade histórica, moral e política para dizer aos seus adversários aceitem a democracia, como se ele aceitasse a democracia e os outros não? É o mesmo presidente que 3 dias depois, numa reunião ministerial que vazou, dia 22 de abril de 2020, conclamou seus ministros a permitir a distribuição de armas, a aquisição de armas para a luta política. Só teve um governante na história, e eu desafio alguém a apontar outro, só teve um governante na história do Brasil que, estando no poder, pregou a luta armada. O João Goulart caiu, foi derrubado pelos militares. Nunca pregou a luta armada. Nem pregou, nem patrocinou. Nunca. Luta armada contra as instituições foi só ele. Eu poderia fazer de conta que não aconteceu, mas aconteceu. Eu pergunto, quem fala isso aqui tem autoridade para dizer aos outros aceitem a democracia como se ele a aceitasse? Solta aí. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um prefeito faz um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um recado para esses. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Ditadura, quer dizer, a ditadura dos outros, né? Lembrando que o ditador que mais armou o povo, e há uma desinformação a respeito, chama-se Hugo Chávez. As milícias chavistas se armaram até os dentes. Aliás, é uma das razões porque as revoltas populares na Venezuela também são tão difíceis, apesar de todas, enfim, do que há lá. Lembrando que pessoas foram mortas, inclusive durante manifestações, por atiradores que se misturavam no meio da população. Né? Mas eu lembro que a arma aí, ele não está falando de arma para autodefesa. As coisas têm nome. Isso de que ele fala é guerra civil. Nunca houve ninguém falando isso. 28 de maio, pouco tempo depois, descontente com uma decisão do Supremo, teve isso aqui, ó. Acabou, porra! Muito bom, presidente, muito bom. Me desculpa, desabafo, acabou! Acabou mesmo. Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais. Um democrata, aceitem a democracia, um democrata não se coloca como juiz dos juízes. Não na democracia. Porque é descontente com uma decisão. Né? Sobrevoou, eu acho que está sem texto, quem está acompanhando pela rádio fica com... Eu narro, quem está acompanhando pelas redes sociais, pela TV vai ver, no dia 1º de maio de 2021, enquanto acontecia na Praça dos Três Poderes outra manifestação golpista pedindo o fechamento do Supremo, ele sobrevoou de helicóptero a esplanada dos ministérios, em companhia do ministro da Defesa, num claro endosso à manifestação,
usando o aparato militar, porque é disso que se trata, para ameaçar as instituições. Esse sobrevoo significou precisamente isso. Assim como uma votação no Supremo que ele achava que ia perder, nós tivemos um desfile de tanques queimando óleo preto na esplanada dos ministérios também. Isso é respeito à democracia? Ou quando, e nós temos o vídeo, no dia 7 de setembro de 2021, em outra manifestação contra o Supremo aqui em São Paulo, ele anunciou que não respeitaria mais decisões do Supremo. Isso é compatível com alguém que escreve um artigo respeita a democracia? Solta aí. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Numa live, anunciou, respeitador da democracia que é, ou tem voto impresso, ou não tem eleição. Vamos lembrar. A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. A relação com os jornalistas, porque também o texto dele fala em defesa da suposta liberdade de expressão. Aliás, ataca a imprensa depois de ter uma entrevista editada 3 dias seguidos na Folha, um quarto dia com o artigo, mas ataca a imprensa ainda assim, que diz que a imprensa são os jornalistas que não querem saber da verdade, porque também tem essa máxima, né? Alguém com esse perfil em relação à democracia depois diz que os jornalistas são hostis a seu ponto de vista. Aí, falando, mandou o jornalista calar a boca. Cala a boca! Põe. Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Folha... Cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Tá bom. Aí ele passa a criticar, era um modo de tratar. Depois nós vimos coisas absurdas sobre jornalistas mulheres, né? O respeito à democracia. E finalmente, só para lembrar, né? No dia 5 de julho de 2022, uma reunião ministerial feita para discutir um modo de impedir a realização das eleições. Olha aqui para mim, quem olha, né? Quem está acompanhando pelas redes, pela TV. E quem está acompanhando pelo rádio, né? Ouça com o coração. Não, ouça com a razão. Isso aqui é invenção minha? Isso aqui é edição minha? Isso aqui é pensar coisas ao léu, soltas? Ou eu coloco a minha memória a serviço do meu trabalho, né? Ou ela me terá um uso apenas privado, né? Primeira manifestação golpista foi em 26 de maio de 2019. Atenção, o governo não havia perdido ainda nenhuma votação no Supremo. É um fato isso.